meus meninos e meninas de todo Cabo Verde, pais encarregados de educação e todos que nos assistam de casa. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, está convosco a professora Iria Silva para mais uma aula de matemática do segundo ano. Para iniciarmos a nossa aula de hoje, convido-vos a assistir um vídeo. Prestem muito atenção. Também não se esqueçam de ter convosco lápis e caderno que vocês podem precisar. Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos conhecer a história do dobro. Preparado? Vamos lá? Era um dia lindo de verão. As nuvens estavam maravilhosas lá no céu. E tinha um vento fresquinho que passeava por entre as árvores. Aquele era um bom dia para um jovenzinho chamado Dobro aparecer e ir brincar um pouco. Ele tinha um sorriso largo, uma capa bonita e uma roupa muito chique. Dobro era conhecido por esse nome porque tudo que ele tocava se transformava em dois. Veja só. Neste dia, ele encontrou uma bola. Era uma bola muito bonita. Quando ele tocou na bola, a bola se transformou em duas. Ele tinha agora o dobro de bolas. Olha que legal! Assim, o dia terminou com o Dobro brincando com as suas duas bolas. E ele saiu para mais aventuras. A noite chegou e lá estava ela. Sim, a lua brilhante, linda. E o Dobro estava passeando quando encontrou um lápis. Ele se aproximou do lápis e bum! O lápis se transformou em dois. Olha que legal! Gente, vocês perceberam que onde o dobro ele toca, aquilo se transforma em dois? Então, meus amores, toda vez que o dobro aparecer nas nossas aulas de matemática, vamos fazer esta mágica, transformar tudo em dois, ou seja, no dobro. Agora, o dobro vai dormir. Vamos dar boa noite pro dobro? Boa noite, dobro! Um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Meus queridos e minhas queridas, acabaram de assistir o vídeo? Tenho certeza que vocês prestaram atenção na história, afinal, vocês gostam de histórias. Mas podem responder à professora o que vocês assistiram na história. A história fala sobre o quê? A história fala do menino Dobro. Exatamente, o menino Dobro. Mas o que é que diz o menino Dobro? O que é que significa o menino Dobro? É um menino em que em tudo em que ele tocava, transformava-se em dois. Claro, vocês estiveram atentos. O que é que em que o menino tocou? O menino tocou numa bola. O que é que aconteceu com a bola? A bola transformou-se em duas bolas. Então, em tudo que ele tocava, tornava-se dobro, ou seja, duas vezes. Bem, é o nosso assunto da aula de hoje. Nós hoje vamos estudar números multiplicativos. Vamos falar de dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Prestem atenção. Primeiramente, podemos ver ali que nós temos dois meninos. Vamos prestar atenção. Temos a menina, como o nome da menina, a menina Dirce e o menino Fábio. Vamos ouvir o que é que eles têm para nos contar. A menina Dirce diz o seguinte: eu tenho 6 lápis. Vamos observar aqui.
Isso é verdade? É, a menina Dirce tem 6 lápis. Vocês estão a contar? Uma caixa com 6 lápis. E o menino Fábio? O menino Fábio quantos tem? Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. O menino Fábio disse que tem 12 lápis. Eu tenho 12 lápis. Ou seja, tenho o dobro 2 vezes dos teus lápis. Vocês prestaram atenção? O menino Fábio disse que tem o dobro do número de lápis da menina Dirce. Dobro. Como a história do menino dobro, não é? Então, vamos ver quantos lápis estão aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 lápis. A outra caixa também, igual da Dirce, tem também 6 lápis. Vamos juntar 6 mais 6. Quanto é que são? Quanto é que são 6 mais 6. 6 mais 6 é igual a 12. O Fábio disse que tem 12 lápis. É verdade, tem 6 mais 6. Que significa o mesmo, podemos também representar em 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes o quê? 2 vezes. Cada caixa tem quantos lápis? Cada caixa tem 6 lápis. Então, 2 vezes 6. Quanto é que dá? 2, 6. Vocês já estudaram a multiplicação. 2 vezes 6 é igual a 12. É igual. Temos 6 mais 6 é igual a 12. É igual a ter 2 vezes 6, que significa o dobro. Dobro de 6. Dobro de 6, quanto é que é, meninos? Dobro de 6 é 12. Então, já estão a entender o que significa o dobro? Dobro. Vamos ver a conclusão. O dobro de 6 é 12. Para calcular o dobro de um número, multiplica-se esse número por 2. Qualquer número que temos, para calcular o seu dobro, nós multiplicamos este número por 2. Isso significa dobro, certo? Bem, vamos ver mais uns exemplos como calcular o dobro de um número. 4, temos aqui o número 4. Vamos calcular o dobro de 4. Como é que vamos fazer para calcular o dobro de 4? Meus meninos e minhas meninas, já entenderam? Lembra-se do menino dobro. Em tudo que ele tocava, transformava-se em 2. Se tinha 1, passava a ter 2. Então, se tivesse 4 bolas, quanto é que passa a ter? Então, vamos fazer o seguinte. Já sabem? Sim. Então, temos 2 vezes que número? É o dobro de 4. Então, significa ter 2 vezes 4. E já sabem a tabuada. Ou vocês terão que usar as bolinhas para contar. Podemos usar 2 vezes 4. Então, vamos pôr 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Logo, vamos contar. Temos 2 grupos de 4. Somando, quanto é que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é igual a 8. Entendidos? Vamos ainda fazer um outro exercício. Temos o número 7. Muito bem. Dobro de 7. Como é que vamos fazer? 2 vezes 7, que é igual a 14. Bem, eu convido-vos a estudar muito bem a tabuada, porque isto ajuda muito ao calcular o dobro. Vamos passar para a segunda parte. Aliás, ainda temos um exercício para fazer. Dobro de 10. Vocês já sabem contar de 10 em 10. Então, vamos lá. É só multiplicar quanto por 10? 2 vezes 10. 2 vezes 10 já sabem quanto é que dá. 2, 10. 10 mais 10, que é igual a 20. Certo? Bem, meninos, acabamos de ver exercícios que entram o número, o dobro, aliás. O dobro, que significa 2 grupos, 2 vezes. Bem, agora, não se esqueçam que dobro vem do número 2. 2, dobro. E vamos continuar agora
vamos ver o triplo. O que significa triplo? Bem, temos mais 2 meninos. Quem são esses meninos? Temos a Raquel e o Leandro. A Raquel, vocês podem observar, a Raquel tem 4 peras. E ela já nos disse, eu tenho 4 peras, certo? Tenho 4 peras. Agora, o Leandro, eu tenho o triplo, ou seja, 3 vezes das tuas peras. O Leandro tem o triplo das peras da Raquel, meninos e meninas. Então, o que significa? Vamos observar. A Raquel tem 4 peras e o Leandro disse que tem o triplo. Então, vamos ver. Temos um grupo com 4, um outro grupo com 4 e um outro grupo com 4. É verdade. O Leandro tem o triplo das peras da Raquel. Vamos ver. Temos aqui 4 mais 4 mais 4. Quanto é que são? 4 mais 4 mais 4. Já sabem. São 12. Então, quantas peras tem o Leandro? O Leandro tem 12 peras. Ou podemos apresentar de uma outra forma, fazendo o triplo, que significa 3 vezes 4. O triplo, 3 grupos, não é? 3 vezes 4, que já sabemos que é igual a 12. Conclusão, o triplo de 4 é 12. O Leandro tem 12 peras. Então, observação. Para calcular o triplo de um número, multiplica-se esse número por 3. O triplo significa multiplicar o número por 3. Outros exemplos de exercícios. Vamos calcular o triplo de 5. Agora temos o triplo de 5. Vamos fazer os cálculos, meninos. Precisamos fazer cálculos. Então, temos o triplo de 5. Ou seja, 5 vai aparecer 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 3 grupos. 3 grupos de 5. Quanto é que são? 5. Sabem contar de 5 em 5. 5 mais 5. 10. 10 mais 5. 15. Então, é igual a 15. Podemos, então, ver o triplo de 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Ou, também podemos mostrar, como mostrei no quadro, que significa 5 mais 5 mais 5. Agora, o triplo de 8. 3 vezes 8. Quanto é que são? Vocês sabem a tabuada ou vão contar nos dedos, ou bolinhas ainda. 3 vezes 8 significa que eu vou ter 8 mais 8. 8 mais 8 é igual? Alguém sabe me responder? 8 mais 8, 16. E 16 mais 8. 16 mais 8, contando nos dedos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, teremos 24. 3 grupos de 8. 8 mais 8 mais 8 igual a 24. Bem, vamos ver o que significa quádruplo. Atenção. Temos o menino Rui. O menino Rui disse, eu tenho 2 bolos, certo? Ele tem 2 bolos. E a menina Marta, ela disse ao Rui, eu tenho o quádruplo, ou seja, 4 vezes os teus bolos. A menina Marta tem quádruplo do bolo do menino Rui. Significa o quê? Ela tem 4 grupos de 2. 1 grupo, 2 grupos, 3, 4 grupos de 2 bolos. Por isso ela tem quanto? Tem o quádruplo do bolo do menino Rui. Tem 4 vezes o bolo que o menino Rui tem. Entendidos? Vamos continuar a ver. Significa que a Marta tem 2 mais 2 mais 2 mais 2, que são quantos? 4 grupos de 2.
já sabem fazer este cálculo. Dá igual a 8. Ou, representando, usando a multiplicação, o dobro, 4, estamos a falar de quádruplo. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Vamos ver a conclusão. Quádruplo. O quádruplo de 2 é 8. Para calcular o quádruplo de um número, multiplica-se esse número por 4. Quádruplo vem também de 4, quádruplo, certo? Mais exemplos de quádruplo. Temos aqui o número 6. No número 6, nós vamos calcular o quádruplo de 6. Quanto é que vamos multiplicar por 6? Vamos multiplicar 4 vezes 6. Meninos, sempre para fazer a multiplicação, principalmente se não temos esse domínio da tabuada, vamos às bolinhas, aos tracinhos. É muito bom e fazemos as contas de forma certa. Bem, vamos aqui. Temos o quê? 4 vezes 6, ou seja, quantos grupos de 6? Eu vou formar 4 grupos de 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 grupos de 6. Então, tem 1, 2, 3, 4 grupos com 6. Bem, vamos contar. Temos 6, mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui, tudo isto dá 24. 4 vezes 6, ou seja, o quádruplo de 6 é igual a 24. Ou o que eu acabei de mostrar no quadro, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. Um outro exemplo, vamos calcular o quádruplo de 9. 4 vezes 9, que dá igual a quantos? Temos que fazer as bolinhas, ou contando, ou calculando, usando a tabuada. Então, dá igual a 36, que significa ter quantos grupos de 9? 4 grupos de 9, porque estamos a falar de quádruplo, que iguala também 9 mais 9 mais 9 mais 9 é igual a 36. Vamos ver o que significa o quíntuplo. Bem, temos o menino Adilson e a menina Ana. O menino Adilson disse o seguinte: eu tenho 4 maçãs. Ele tem apenas 4 maçãs. E a menina Ana? A menina Ana disse: eu tenho o quíntuplo, ou seja, 5 vezes das tuas maçãs. Então, vamos observar aqui. A menina Ana disse que tem o quíntuplo das maçãs do menino Adilson. Então, vamos contar. Ou seja, quantos grupos de maçãs ela tem? A Ana tem. Tem um grupo de 4, mais um outro grupo de 4, mais um outro grupo de 3, 4, 5 grupos de 4 maçãs. Estão a ver? Por isso é que ela tem o quíntuplo. Agora, fazendo as contas, temos 5 grupos de 4. 5 grupos, porque estamos a falar de quíntuplo. E dá igual a 20. Que é mesmo que ter quanto? Quantas vezes? Quanto vezes 4? Temos 5 vezes 4, porque estamos a falar do quíntuplo. Ao falar do quíntuplo, temos que usar a expressão 5 vezes, certo? Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Bem, vamos ver a conclusão. O quíntuplo de 4 é 20. Para calcular o quíntuplo de um número, multiplica-se esse número por 5. Certo? Ao calcular o quíntuplo, multiplicamos, aliás, o quíntuplo, sim, multiplicamos 5 vezes o número. Mais exemplos de quíntuplo. Vamos calcular o quíntuplo de 6. O quinto de 6 significa 5 vezes 6. Quanto é que é igual a 5 vezes 6?
5 vezes 6, se alguém já sabe, dá igual a 30. Que significa ter, ou temos 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 6 repete-se quantas vezes? Repete-se 5 vezes. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. Vamos agora calcular o quíntuplo de 9. Temos o seguinte: 5 vezes 9. Quantas vezes o 9 vai se repetir? O 9 repete-se 5 vezes. Então, 5 vezes 9 é igual a 45. Agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 9, que é igual a 45. Bem, agora é o momento para exercitarmos um pouquinho. Preparados? Exercício número 1. Calculem o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo de cada um dos números, completando a tabela. Temos aqui uma tabela. Temos o número 3, 9 e 10 e vamos calcular o dobro de 3. Também, depois calculamos o dobro de 9. Depois, na mesma linha, vamos calcular o dobro de 10. Depois, triplo de 3, ou seja, 3 vezes. Também o triplo de 9, o triplo de 10, colocando aqui o resultado. O quádruplo. Quádruplo, vocês estão a lembrar, significa 4 vezes. Então, quádruplo de 3, quádruplo de 9 e quádruplo de 10. E, por último, o quíntuplo desses números todos. Quíntuplo de 3, colocando o resultado aqui, ou seja, quantas vezes? 5 vezes 3, pomos o resultado. O quíntuplo de 9 e o quíntuplo de 10, colocando o resultado nesta linha. Bom trabalho, meus meninos e minhas meninas! Bem, vamos fazer a correção do exercício número 1. Meninos, aqui vocês, ao calcular o dobro de 3, fizeram 3 vezes, aliás, o dobro de 3 significa ter 2 vezes, o dobro 2, 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 vezes 3, 6. Em seguida, o dobro de 9. Quantos grupos de 9? 2 grupos de 9. 2 grupos de 9 significa 18. 9 mais 9, ou 2 vezes 9. E temos também o dobro de 10. O dobro de 10. Quantos é que conseguiram colocar ali? Significa que 20. Puseram 20, não é? 2 vezes 10 é igual a 20. Na outra linha temos o triplo. Triplo significa que fizeram 3 vezes 3. 3 vezes 3. 3 grupos de 3. 9. 3 vezes 9. 3 vezes 9 é igual a 27. E triplo de 10. Triplo de 10 é fácil. 3, 10. 10, 20, 30. Então, triplo de 10 é igual a 30. Vamos calcular o quádruplo de 3. Vamos fazer como? 3, aliás, vamos calcular o quádruplo. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Depois, quádruplo de 9. Significa que vamos fazer 4 vezes 9, que é igual a 36.
E nesta linha, vamos calcular também quádruplo de 10. 4 vezes, certo? Então, nós podemos contar 10, mais 10, 20, mais 10, 30, 30 mais 10, 40. Quádruplo de 10 é igual a 40. E o quíntuplo? Quíntuplo, já sabem, fizeram 5 vezes, neste caso, 5 vezes 3. Quanto é que é igual? É igual a quantos? Aliás, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15. O quíntuplo de 9. 5 vezes 9, que é igual a 45. E por último, quíntuplo de 10, ou seja, 10, 5 vezes. Então, temos aqui 5 mais 5. Aliás, o quíntuplo de 10, ou seja, 10 repete-se 5 vezes. Então, contamos 10, cada dedo significa 10. 10, 20, 30, 40, 50. O quíntuplo de 10 é igual a 50. Bem, terminamos de completar o quadro. Façam a vossa correção. E vamos passar para o trabalho para fazerem depois das aulas. Pratica em casa. O Jorge tem 7 berlindes e a Sónia tem o quíntuplo dos berlindes do Jorge. Quantos berlindes tem a Sónia? Temos aqui os berlindes. Então, o Jorge tem 7 e a Sónia tem o quíntuplo dos berlindes do Jorge. Então, vocês vão calcular e depois dar a resposta. Fazendo as contas, depois dar a resposta. Bem, bom trabalho! Bem, meus meninos e minhas meninas, vamos recordar o que nós estudamos hoje na nossa aula de matemática. Nós estudamos os números multiplicativos. Muito bem. Nós vimos como é que se faz o cálculo de dobro, não é? Significa 2 vezes o número. O triplo significa como? Como é que fazemos o cálculo? 3 vezes o número e o 4. Quádruplo são 4 vezes. E por último, o quíntuplo, que significa 5 vezes o número. Chegamos ao final da nossa aula de matemática de hoje. E peço-vos que tenham sempre o cuidado de respeitarem as regras, o distanciamento físico. Também, ao saírem de casa, lembrem-se sempre de usarem as máscaras, lavarem sempre as mãos com água e sabão. Fiquem bem, meus meninos. Adeus!